Então, eu queria dar as boas-vindas à doutora Maria Angélica Zanotto, né, que vai trazer o tema de rubricas como apoio e avaliação formativa. Além de pedagoga, ela é também engenheira florestal, mestre em educação, doutora em educação do indivíduo especial e todos os títulos obtidos na UFSCar. Ela é pós-doutoranda no Departamento de Engenharia de Materiais na UFSCar, na temática de inovação na educação e engenharia dentro desse projeto citado pelo Fernando Petrilli, que é o Movimenta Materiais, Movimenta CCT, financiado aí pela CAPES e pela Fundação Fulbright, além da Embaixada Americana, que traz aí um processo de apoio à modernização do ensino de engenharia, para a gente se adequar às novas diretrizes, né? Atualmente, atuou também como professora substituta no Departamento de Psicologia da UFSCar. Ela é técnica de nível superior na UFSCar, atuando na Secretaria-Geral de Educação à Distância, a nossa SEAD. E é coordenadora na Coordenadoria de Inovações Pedagógicas e Formativas. Tem focos de investigação e atuação na educação e engenharia, inovação em educação, planejamento pedagógico em EAD, ensino híbrido, tecnologias de informação e comunicação para a educação, além de teorias de aprendizagem. Doutora Maria Angélica, muito obrigada pela participação e agora eu passo a palavra. Fica bom. Grata, Alessandra, grata a todos. Faço minhas suas palavras ali no compartilhamento aí das felicitações por esse evento. Estou aqui desde o primeiro, vejo esse grande movimento e concordo com você. Eu acho que bom que ele está continuando, né? E eu fico bastante satisfeita de poder trazer aqui, contribuir humildemente com esse conteúdo aqui. A temática de rubricas e avaliação é uma temática complicada, né? Todos os professores sentem isso, e ainda no contexto do Movimenta, né, só dando uma história do porquê que eu optei por trazer esse tema aqui. Nesses acompanhamentos, né, que a Alessandra citou, do projeto da CAPES, a CAPES privilegiou um tema de rubricas, e isso causou bastante impacto. A gente tem feito movimentos aí para instrumentalizar os professores, para poder trazer mais condições de todo mundo utilizar essa ferramenta com mais propriedade, né. Então, eu resolvi fazer um recortinho dentro dessa temática de rubricas, assim, não esgotando o assunto, gente, é um ponto de vista, né, para a gente pensar, só refletir, complementa bastante o que a professora Aline trouxe de manhã, né, inclusive o trabalho dela é uma fonte de consulta desta minha apresentação também. Então, fica a dica também para visualizar a palestra da Aline Felício, que foi de manhã, e também todo esse módulo 2 está todo muito amarradinho, né? Então, eu espero trazer com essa temática aqui também um pouquinho mais de informação e elementos para a gente poder fazer essa reflexão sobre a questão de uso desse instrumento. Então, o que eu trago aqui para vocês, né? Eu organizei em 3 blocos, né? Falar um pouquinho sobre avaliação, em que contexto essa questão da rubrica se apresenta, que é sempre importante a gente saber, né, onde que está amarrado isso. Falar um pouquinho sobre rubrica, sem esgotar o assunto, e trazer algumas dicas também desse uso mesmo da rubrica como apoio a avaliação formativa, e vocês vão entender por que eu estou fazendo essa amarração de juntar essas duas coisas, né, rubricas e avaliação formativa, né. Então, para falar um pouquinho de avaliação, gente, é sempre muito importante a gente ter um background sobre avaliação, né. Eu não vou me estender muito aqui, porque essa área é uma área extensa, né. Eu recomendo essa leitura para quem gostaria de mudar um pouco o mindset sobre avaliação, ou repensar, ou fazer reflexões sobre avaliação, essa leitura desse livro da Jussara Hoffmann, que é bastante citado, é um livro já está na 46ª edição,
E ela foi muito feliz nesse livro de pegar dois pontos muito nevrálgicos, né? A questão do mito da avaliação, que é o caráter estático e classificatório, e trazer também o desafio, que é esse repensar as contradições que existem e os equívocos teóricos e trazer um outro significado para essa prática. Então, ela traz uma abordagem construtivista bem interessante e propõe avaliação que se enxergue de um outro prisma, né? E principalmente trazer uma revisão da noção de erro, que esse é um dos aspectos fulcrais pelos quais a avaliação acaba sendo tão dolorido de se pensar, né? Ela traz também a questão da necessidade de se converter os métodos tradicionais em métodos mais investigativos, propõe a priorização das tarefas intermediárias e sucessivas, né? Então ela traz um foco assim durante o processo. E esse compromisso mesmo, ela chama por um compromisso do educador em acompanhar o processo de construção do conhecimento pelo educando, né? Então, é nesse contexto aqui que as rubricas se encontram, né? Nessa ideia de trazer uma modificação nos métodos pelos quais se faz a avaliação, e essa questão das tarefas intermediárias sucessivas, né? Então, essa é uma leiturinha fácil, gostosa de ler, e para dizer assim, que o que eu vou falar daqui para frente está atrelado, então, está ancorado nessa ideia maior de um outro significado de avaliação, né? E a avaliação formativa, gente, ela eu acho que todo mundo tem alguma noção, né, sobre avaliação formativa, ela pode, na verdade, a palavra avaliação sempre é acompanhada de alguma coisa depois dela, né, ou emancipatório, processo. Eu optei por essa palavra formativa porque ela já é uma concepção bastante clássica e ela tem essa ideia de que é alguma coisa que acontece durante. Então, ela informa, ela é uma observação ao longo do processo, né? Ela tem algumas características diferentes, ela vai sempre trazer esses elementos que vão informar o professor para fazer alterações ao longo do processo ensino-aprendizagem, né? Então, é durante o desenvolvimento, ela tem a capacidade também de, porque o professor usa essa avaliação também para fornecer feedback aos alunos, ela pode trazer mais motivação e melhorar o desempenho. Então, ela tem todas essas características que vão fazer com que ela se torne hoje, né, nos dias de hoje, trazer um peso bastante grande para que se olhe com bastante cuidado e carinho essa proposta de avaliação durante o processo, né? Então, uma fala bastante interessante do Charles Hadi, que ele diz assim, que eu acho que é o que resume mesmo, né, uma avaliação que não é seguida por uma modificação das práticas do professor e também dos alunos, tem poucas chances de ser formativa. Então, ele atrela a questão desses processos avaliativos a mudanças, né, tanto nas práticas quanto nos alunos. Então, essa seria, assim, uma grande distinção dessa percepção da avaliação, né? Ela não visa, principalmente, a nota, ela visa a detecção das compreensões dos equívocos que os alunos fazem, e ela, principalmente, dá elementos ao professor para tomada de decisão, né? Então, é essa questão de tomada de decisão que é a grande pegada desse formato avaliativo, né? Então, a gente tem se a gente pudesse fazer um mapinha mental, a gente coloca esses caráteres. Ela tem um caráter informativo, promove apoio e motivação, permite a correção de rota, foco na regulação dos processos de aprendizagem. O professor tem que se adaptar e se ajustar, leva a maior flexibilidade de mudanças das práticas pedagógicas durante o processo e leva à tomada de decisão, né? E, principalmente, como ela precisa estar atrelada à questão das mudanças,
é muito importante a questão do feedback formativo. Então, o professor usa as evidências que ele recolhe desse processo de avaliação formativa, tanto para ele, quanto para dar o feedback para os alunos também, né? Então, é esse o que está, as palavras que estariam envolvidas dentro dessa concepção de avaliação formativa. No final dessa apresentação, a gente tem mais materiais, mais coisas, então eu encerro aqui por aqui só brevemente, né? Então, o que seriam o que a gente poderia resumir umas boas práticas da avaliação formativa? Então, ela vem atrelada a uma primeira questão, que é você tem que saber o que você quer avaliar. E para que servem as informações que você vai obter ao longo desse processo, né? Tendo em mente sempre os objetivos ou as compreensões que se quer alcançar pela disciplina ou pelo curso. Aí, um aspecto importante é você obter as evidências. Então, se é um processo avaliativo, precisa-se obter as evidências. E para que essas evidências possam trazer os elementos para a tomada de decisão, né? Criar os critérios e os níveis de eficiência para comparar os resultados, analisar essas informações, tomar as decisões pedagógicas cabíveis. Então todo o levantamento que vai ser feito não é somente para se constar em prontuário, aquilo como o Charles Hadi falou, ela tem que servir para tomada de decisões, né? E aí o feedback, tanto para o aluno quanto para o professor também, nessa questão. Então, ela segue esses passos de forma que fica bem amarradinho você executar esse processo de avaliação formativa, né? E onde entram as rubricas aqui? Nessa questão da obtenção de evidências, da criação de critérios e da análise das informações, então o professor vai ter que ter instrumentos, né? As rubricas são uma possibilidade de se fazer isso. Existem outras possibilidades, outros formatos, outras formas de se obter as evidências a partir de critérios, para que se possa fazer a análise, né? Então, eu também coloquei no final um linkzinho para só uma listinha assim, de outras possibilidades, perguntas, portfólios, até provas podem ser, até dissertações, questões dissertativas, relatórios, existem todo o conjunto de instrumentos em que os alunos vão demonstrando o quanto eles estão se aproximando do resultado de aprendizagem desejado, o quanto eles mostram as compreensões, os equívocos sobre aquilo que foi o objeto, aquilo que são os objetivos que se pretende alcançar, né, seja na atividade, no curso. Então, pensando aqui, a rubrica, gente, é uma única possibilidade. Ela é grande, bacana, né, vocês vão ver que ela é bem rica, mas é uma possibilidade. E ela tem que estar atrelada a essas ações de avaliação formativa, que aí sim o uso dela fica extremamente potencializado, né? Então, vamos lá, um pouquinho sobre rubrica, que a professora Aline já deve ter tocado no assunto de manhã, é um assunto extenso então, eu vou trazer só alguns bem gerais aqui, não vou entrar na própria definição, na construção de rubricas, tá? Então, elas é uma ferramenta ou um instrumento para pontuar o desempenho do aluno em um contexto avaliativo. Então, na verdade, o avaliativo aqui significa esse levantamento de evidências a partir de critérios para fazer análise, né? Ela é uma forma de você declarar explicitamente o que é esperado em relação ao nível de atuação dos alunos e promover um feedback a partir disso. Então, elas articulam as expectativas a partir de um critério. Então, um resultado de aprendizagem desejado, ele é colocado numa matriz de forma que se evidencie esses critérios e os níveis que se deseja que aquilo seja, que os alunos atinjam ou evidenciem, né? Então, para se demonstrar a qualidade do trabalho dele.
Esse é um desenho padrão, que eu acho que todo mundo talvez já tenha se deparado com ele. É o mais clássico, em que os critérios são colocados numa vertical, né? Os níveis de performance ou na horizontal e dentro os descritores, né? Então, o coração da rubrica, na verdade, são os descritores. O que é que se considera insatisfatório para um determinado critério 1, para o 2, para o 3, né? Então, é aqui que o coração da rubrica pulsa, é onde há a descrição daquele critério, daquele nível, e é isso que precisa ficar claro aqui, né? Então, a rubrica serve para variados formatos. Aqui eu estou trazendo um dos aspectos como apoio à avaliação formativa, mas ela pode ser usada também ao final no processo de avaliação somativa, né? Ela tem várias utilidades, encoraja o pensamento crítico, fornece uma linguagem comum, um quadro, né? Todos os professores olham para os mesmos critérios, todo mundo evidencia para todo mundo o que é que alguém está, o que um professor está decidindo, os critérios, né? E ajuda os estudantes a reduzir um pouco a ansiedade, porque eles sabem no que eles estão sendo avaliados. Então, toda aquela questão avaliativa de ser uma dor para o aluno, fica fica bastante mais clara, porque os estudantes sabem onde que as coisas estão, como ser avaliado, né? Pode ajudar para a autoavaliação dos estudantes também, e orienta os estudantes a assumirem mais responsabilidade sobre a sua própria aprendizagem e também gerenciar o objetivo ao qual se pretende atingir. Então, ela tem várias, por isso que ela é um instrumento potente, né? Então, se a gente pudesse fazer um mapinha, assim, a gente tem da parte dos alunos, o que é o benefício do uso da rubrica, né? Da parte dos professores também, o que é que ela traz de benefício. A instituição também se beneficia, porque você tem mais transparência no processo de avaliação, né? Melhoria na avaliação dos programas, clareza na definição de competências, e, por fim, até há um ganho na área de conhecimento, porque você tem mais evidências para trazer para a realização de pesquisas na área de avaliação educacional, por exemplo, né? Você amplia o campo de conhecimento. Então, são várias as utilidades de uma rubrica. Existem vários tipos, mas elas podem ser combinadas, mas de algum modo a gente divide assim: as holísticas, que são aquelas de informações mais gerais, analíticas com focos mais específicos. Você tem genéricas, aquelas que podem ser usadas em tarefas semelhantes, por exemplo, uma tarefa de comunicação oral pode ser uma rubrica para várias atividades de comunicação oral, né? Mas existem aquelas que são específicas só para uma tarefa, né? Para aquela tarefa, e ela não pode ser generalizada para outras tarefas, né? De uma forma geral, e eu vou defender aqui, as rubricas genéricas, assim, elas são poucas, porque, a bem da verdade, todas as rubricas precisam ser customizadas para os objetivos aos quais elas se propõem. Então, embora possam ser construídas de forma a pegar aspectos amplos ou ser mais focadas, de qualquer jeito, o uso pelo professor precisa passar pelo crivo dele. Ele precisa sempre dar uma mexidinha, um ajuste, mesmo que ele pegue um modelo, né? Ele é uma boa prática você ajustar, o professor ajustar a rubrica àquilo que é o interesse dele, né? Então, visualizando, né, ela fica esses 4 tipos aqui, tem mais informações sobre rubricas no final, para quem quiser aprofundar na temática. E aí, eu entro numa questão que é assim, hoje em dia, quer dizer, as rubricas existem desde bastante tempo, mas com a virtualização dos processos de aprendizagem, com enfim, a criação dos ambientes virtuais, essa ferramenta rubrica
está disponível nos ambientes virtuais mais comuns utilizados, pelo menos aqui no UFSCar. A gente está usando o Moodle e o Google Classroom, né? Então, não é em todas as ferramentas do Moodle, mas na tarefa e no fórum é possível configurar uma rubrica para fazer a avaliação daquela atividade. E no Classroom também, né? Ela é possível quando você acrescenta uma atividade, você pode acrescentar uma rubrica ali. Ela é bem fácil de editar, né? Desde que você já tenha em mãos quais são os critérios e quais são os níveis e a pontuação. A edição em si não é tão complexa e a disponibilização também. Ainda volta para a questão da construção dos critérios, dos níveis e o coração da rubrica, que são os descritores, né? Também há umas facilidades virtuais, assim, por que elas são importantes nesses dois ambientes? Porque elas agilizam bastante a correção das tarefas. Basta clicar em cima do descritor para que a ferramenta já faça o cômputo, né? Então, a gente foge daquele formato de se ter um documento em papel em que vai se comparando e usando aquela rubrica ali em papel para poder fazer a avaliação, as evidências, né? E aí ela agiliza nesse sentido, né? Ela já automatiza, vamos dizer assim, a correção pelo professor. Então, ela é bem útil é bem fácil de aplicar e fica disponível assim. Para uma rubrica, você pode ter um banco de rubricas dentro do Moodle e dentro do Classroom, porque você não precisa ficar criando uma rubrica a cada vez. Você pode importar de uma turma para outra, ou de uma sala para outra, customizar para aquela atividade, né, e disponibilizar. Então, ela facilita também nesse sentido, de não precisar se fazer rubricas a cada atividade, ou fazer a edição, que pode ser um complicador. Existem também ferramentas online, né? Então, eu gosto bastante dessa Quick Rubric aqui, que você já tem os campos para preenchimento, você pode criar um banco de rubricas suas, aí ela fica fora dos ambientes virtuais, e ela só pode ser salva se você não tem o pacote pago, né? Ela só salva em PDF, tá? E, ok, Ale, ouvi. Mas fica essa configuração, então você pode ter um banco de rubricas também. E tem vários repositórios, né? Então, o que a gente pode fazer com essas rubricas? Então, sabendo que ela está dentro de um contexto de avaliação formativa, sabendo das suas utilidades, sabendo como utilizar essas rubricas, pegar em bancos, enfim, já tendo um pouco do manejo dessa, ok, entendi que a avaliação formativa, entendi que as rubricas são um instrumento poderoso, assim, algumas dicas, assim, do que a gente faz e o que a gente não faz, gente, lembrando aqui que são apenas orientações que cada professor vai construindo os seus saberes aí a partir da prática, da sua aplicação, tá? Mas isso aqui parece-me que é um contexto que funciona bem, né? Então, eu acho que a gente pode ter, assim, alguns pontos gerais em relação à rubrica. Como que a rubrica pode, de fato, apoiar a avaliação formativa? Fazendo o quê? Sempre alinhar essas rubricas aos objetivos de ensino propostos, ao curso ou atividade. Então, é ela que orienta, são esses objetivos que vão orientar a criação da rubrica. A rubrica não vai existir, gente, como uma entidade, né, como alguma coisa. Ela tem que estar alinhada aos objetivos. Por quê? Porque ela vai trazer evidências de se esses objetivos estão sendo atingidos ou não. Então, necessariamente, ela precisa estar alinhada aos objetivos de ensino, né? Uma outra questão que se coloca
Tem tanto material, hoje em dia a gente vive essa overdose de informação, né? Tem repositório, tem, olha, a quantidade de informação de coisas que tem sobre rubricas e modelos e bancos de rubricas. A minha sugestão sempre é assim, e eu comecei também um pouco da minha experiência nos cursos, nas disciplinas que eu dou, né, no curso de especialização. Comece pelas rubricas mais simples, comece pelas coisinhas mais simples. O uso bem-sucedido vai indicar para você a necessidade de complexificar, né? Outra questão, use as evidências sempre para trazer modificações no processo de ensino-aprendizagem. E aí sim, mesmo que você não esteja, não, eu estou fazendo avaliação formativa nesse momento, e fazer uma hashtag avaliação formativa, o fato de você usar a rubrica, as evidências trazidas ao longo do processo e fazer correções de rota, gente, é esse o objetivo dela, né? É esse o processo, é simples assim, né? Trazer modificações na prática. E do outro lado do espelho, então, o que a gente evita? Utilizar modelos prontos, né? Então, a gente, às vezes, fica numa busca, qual é a rubrica ideal? Eu já vi rubrica, gente, de muitos critérios, muitos níveis. Aquilo brilha, né, os olhos, assim, falam, nossa, que coisa legal. Mas ela está adequada aos seus objetivos? Por mais linda, maravilhosa que ela esteja construída, se ela não estiver adequada aos seus objetivos, ela não vai servir para você, para fazer as boas práticas, né? Então, os modelos, a gente não precisa criar do nada, né? A gente se inspira, né? Para poder, às vezes a gente tem dúvidas mesmo, quando a gente está começando, fala, nossa, mas como é que é? Como é que é a lógica de uma rubrica para comunicação oral, por exemplo? Que critérios tem que ter, né? Sim, num primeiro momento a gente até pode falar, não, eu vou copiar essa aqui que está muito boa, eu acho que atende o meu critério. Mas ao longo do tempo você vai vendo assim, eu acho que eu gostaria de introduzir uma outra questão. Então, as rubricas sempre serão instrumentos que você vai trabalhando nelas, vai se inspirando, vai vendo uma ideia aqui, outra ali, né? Outro erro, outra coisa a se evitar, não torne a rubrica o único instrumento de avaliação. Ela é apenas uma possibilidade dentre muitas, né? Então, assim, de repente, parece que a rubrica, nós vamos rubricar o curso inteiro. Não, para algumas coisas é aquilo lá. Quais são os objetivos? Quais são as evidências que precisam ser coletadas? Tem atividades que é sim ou não, é 0 ou 1. Você não tem níveis de desempenho, é ou não é, né? A depender do tipo de conteúdo, né? Procedimentais, atitudinais, conceituais, é isso que precisa ser levado em conta. Então, lembrando que todas as outras possibilidades para realização de avaliação formativa existem, e a rubrica é uma delas, poderosa, mas é apenas uma, né? E evitar usar as evidências que as rubricas trazem como um caráter classificatório, desconsiderando o seu potencial para avaliação formativa. Então, ela se torna um instrumento refinado de realizar aquilo que a Jussara Hoffmann já está trazendo lá desde 94. Gente, a avaliação, ela sim, ela pode dar um elemento de classificação, mas ela não é esse o objetivo dela. Então, se você não atenta para essa questão da avaliação, você pode usar um instrumento muito sofisticado, novamente, para fazer classificação de alunos, em bons, maus, ruins, né? E sem trazer aquilo que é o potencial dela, a correção e as modificações, a correção de rota no meio do processo de avaliação. Gente, era isso que eu tinha para vocês. Eu acho que estou chegando perto aqui na minha conta por uns 25 minutos. Posso deixar, não sei, Lê, você conduz aí. Só mostrando aqui uns caminhos. Aqui nesse material tem algumas dicas e técnicas para avaliação formativa. Esse doc está aberto, né? Tem alguns saiba mais também sobre avaliação nos cursos abertos do POCA, onde esses cursos abertos são organizados pela Secretaria de Educação à Distância, é um programa, né, de extensão. Então, tem vários cursinhos aí abertos, se alguém quiser dar uma aprofundada na temática.
Sobre rubricas, também tem alguns materiais que eu acho bem interessantes, né? Eu coloquei aqui a tese da Aline, gente, a leitura obrigatória, que foi a apresentação da manhã, alguns tutoriais sobre a criação de rubricas no Classroom, também tem para o Moodle. Enfim, e também as referências aqui, se alguém quiser seguir um pouquinho mais. Eu acho que era essa, assim, o tom que eu queria, gente, trazer esses tips aqui, né, dessa, dessas dicas aqui. Eu queria ver o que vocês acham, como que vocês veem isso, se é fácil, não fácil, se ficou legal. Então, a gente discute isso depois, né, e eu fico à disposição aqui, Alessandra. Eu vou interromper o compartilhamento e assisto às demais apresentações. Gratidão a todos, muito obrigada. Bom, muito obrigada, Maria Angélica, pela apresentação, né? Maria Angélica sempre traz, assim, um direcionamento pedagógico para as nossas discussões, né? Professores, engenheiros, pesquisadores ensinando e ela traz muita luz aos aspectos pedagógicos, né? No nosso projeto Movimenta. E as rubricas geraram mesmo esse furor, né, Angélica? A gente estudou bastante, a Sim, gente viu bastante coisa bacana, o que não fazer e tudo mais. E realmente, assim, é motivador, né? A gente tem uma sala, né, onde a gente discute rubricas, cada um coloca a sua, tá tudo começando agora. E quem se sentir, né, motivado pode procurar a gente também para integrar esse processo, porque toda discussão é sempre muito bem-vinda, né? O olhar de fora é sim. muito bacana, né? Então, Essa é muito uma obrigada. função, né, rubrica, né, Lê? Direcionar o olhar de todo mundo para um instrumento, não ficar muito o meu instrumento, a minha avaliação, né? Ela Eu acho que agora no permite. ensino remoto elas ganham um destaque à parte, né, para facilitar essa comunicação entre o docente e o discente, né? Deixar transparente essa parte de Isso. o que eu estou esperando, né, desse curso, do seu desempenho, das suas entregas, né? E aí para o aluno também fica bem mais fácil direcionar o seu Isso. trabalho, facilitando, como você falou muito bem, a metacognição, né? Muito obrigada, tá bom? Ok, É, Lê.